conseguem ver bem assim, dessa maneira que eu tô? Dá para ver, sim. Dá para ver? Porque senão eu às vezes acho que caiu todo mundo e eu tô aqui falando sozinho. Eu não consigo ver ninguém quando eu boto no modo de apresentação. Eu vou ficar assim, então. Uhum. Então tá. Então eu vou agora comentar sobre umas ferramentas interessantes para poder utilizar. A questão do pseudopotencial, a questão do pseudopotencial e umas outras coisas no final lá sobre um, uns tutoriais, uns videozinhos que eu coloquei lá para geração de supercélula. Alguém me perguntou isso, mandou um e-mail perguntando. E eu estava acompanhando o grupo de WhatsApp e vi que muita gente estava com dificuldade para fazer, para plotar, fazer os cálculos das bandas ficar bonitinho e tal. Eu ainda sugiro fortemente que vocês invistam em aprender, quem não está familiarizado, XMGrace, o GnuPlot. Eu, particularmente, uso muito XMGrace, porque é uma maneira rápida de fazer, você fazer um plot assim, olhar. Mas quando você vai fazer o plot final para um artigo, ou para a tese, ou para. Aí você tem que fazer uma figura um pouco mais. E aí Python é imbatível, né? Vocês têm que aprender essas ferramentas em Python para fazer os plots de banda, de densidade de estados, de do que for. Python faz plot de tudo. Então, vale muito a pena considerar um tempo aprendendo esse tipo de coisa, porque o ganho no final é muito grande. Deixa eu fechar isso aqui. Tanto de visual, quanto também do ponto de vista de rapidez depois. No início, o aprendizado é chato, mas depois você é bem mais rápido e tem muito exemplo também, né? Então, essa ferramenta que eu vou sugerir para vocês aqui, que eu usei para fazer aquelas bandas. E eu sugeri ela inicialmente porque eu ia fazer a banda projetada do grafeno, que eu ainda estou devendo, porque, como eu falei, o grafeno ele tem umas bandas que cruzam o cone de Dirac ali, ela é basicamente PZ, porque você tem o PX e o PY estão no plano, e você tem o PZ, como é que, se você pegar os orbitais, eles estão meio alongados, perpendicular ao plano. Então, elas ficam bem separadas. Aí é bem legal de ver. Você vê que aquela banda é basicamente PZ, as de baixo são misturadas PX e PY, e a banda S está um pouco mais embaixo. Mas, então, aí eu peguei o PyProcar para fazer, só que acabou que ele não está fazendo ainda para o Corpo Expresso. Ele, como eu disse, esse desenvolvimento deles é muito recente. Então, tem coisas que eles colocaram há dias no GitHub dele lá. A instalação dele é muito simples, eu botei lá uma indicação de como instalar, tá no GitHub lá do MOS2. E eu acho até que, porque se você, aqui tá até errado, né? Vou corrigir aqui. O nome Procar, para quem já tem alguma experiência, é uma saída do VASP. O VASP tem um arquivo que é Procar. Então, eu acredito que eles inicialmente só tinham interesse de utilizar uma interface com VASP. Mas, como eu disse, agora eles produziram a interface, além do VASP, com o Quanto Expresso, com Elk e com o Abinit. Ou seja, eles devem estar expandindo isso. E, inclusive, tem alguns bugs aqui que eu vou comentar depois, como gerar as bandas com espianta. O paper deles é esse, já está aí. Esse paper é de. Isso é do início do ano, agora 2020 o paper. Eu jurava que esse paper era um pouco mais antigo. Mas o código está disponível há um pouco mais de tempo. O professor Aldo Romero faz muita coisa, machine learning, DFT, tem muitos trabalhos. E o site deles aqui, o GitHub, ele tem um GitHub com muitas informações interessantes. Então, vale a pena dar uma chegada lá. Eu vou só mostrar dois exemplos aqui do que é possível fazer. Esse aqui são as bandas do estrôncio vanádio SrVO3, um óxido desse de. Então, aqui no painel A, você tem uma banda plain, igual eu fiz para o MOS2. No painel B, você tem a banda muito similar à que eu mostrei para o MOS2, só que do site lá da base de dados dinamarquesa. Eles fazem a projeção em spin. O azul é puramente spin down, o vermelho é puramente spin up e o resto é misturado. Né? Então, ele tem essa projeção. Isso, mais uma vez, isso foi feito por VASP. Aqui no painel C, ele tem a projeção em átomos.
Ou seja, ele vê qual a contribuição de um átomo específico, nesse caso o vanádio. Ele projetou a banda em todos os orbitais do vanádio e olha para a banda, aí você vê, quanto mais vermelha a banda, maior a contribuição. Ou seja, as bandas ali no entorno do nível de Fermi, elas têm contribuições muito altas vindas do vanádio, né? Já abaixo ali de -2 eV, pouquíssimo. Tá? Então, assim, isso dá informações interessantes, porque, por exemplo, vamos supor que você queira agora fazer uma modificação de que ela atue no entorno de uma dopagem que ela atue no entorno do nível de Fermi. Você sabe que se você dopar com vanádio, possivelmente ele vai atuar ali naquela região do nível de Fermi. Então, isso tem informações relevantes a respeito disso. E a última, ele faz a projeção num grupo de orbitais, EG. Orbitais EG são uma simetria da rede cúbica. Tá? Então ele projeta nesses orbitais EG. Aí ele vê que eles estão lá em cima em energia, né? Por volta de 2, 4 eV. Tá? Então esses plots de densidade, de projeção, porque na verdade o que ele faz para você fazer isso, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, você tem que ter você pega para cada ponto K, você tem os autovalores, né? Se você pegar em um ponto K, você tem vários autovalores que estão em energia, e para cada um desses você calcula a projeção da função de onda DFT, em onda plana, projetada num conjunto de estados. No nosso caso aqui vão ser esféricos harmônicos, né? E aí você vai, e com isso você consegue obter a função de onda em cada um desses pontos. Aí você vai ter os coeficientes, né, C1, C2, C3, e o módulo ao quadrado desse vai te dar a contribuição de cada orbital, e você sabe que cada orbital daquele vai estar centrado em um sítio, então você consegue saber a contribuição de cada sítio, de cada átomo, para aquela banda, naquele ponto. E aí com isso você consegue fazer esse mapa de cores aí, tendo informação da função de onda em cada ponto para cada alto valor, em cada ponto K. Tá? A outra coisa que eles fazem é esse tipo de coisa aqui, textura de spin. Tá? Então, isso aqui é muito, muito relevante para isolantes topológicos, sistemas com spin órbita grande, sistemas Rashba, isso é bem relevante. Tá? Isso aqui é só uma motivação, e agora eu vou só... No script que eu coloquei para vocês, eu coloquei lá para fazer o plot da estrutura de banda. Tá? Aí, como eu disse, o script não tem nada demais. A gente vai usar simplesmente o que a gente usou já para o código PROI-WFC, que é projeções da função de onda. A gente já usou isso quando a gente fez a densidade parcial de estados, a densidade projetada de estados. Ele faz a densidade total e a densidade projetada. Só que agora tem umas flags um pouco diferentes, que são essa K-Resolved DOIs, que é o que a gente precisa para poder fazer essas projeções. O resto são arquivos de saída, o resto é tudo igual. A única coisa diferente é esse daqui, que é essa K-Resolved DOIs. Depois que você roda, esse cálculo também leva quase nada, simplesmente tem que copiar os arquivos de maneira apropriada, porque o PyProcar, ele quer a entrada do cálculo SCF que você gerou, a saída do cálculo SCF, a entrada do BANDS que você gerou, a saída do BANDS, e a entrada e saída desse cálculo que você acabou de fazer da projeção. E ele quer com nomes específicos, SCF-in, SCF-out, provavelmente, talvez você tenha como colocar uma flag, usar um nome diferente, mas eu escolhi renomear. Tá? E aí aqui no finzinho, o script propriamente dito é uma linha, tá? É um programinha em Python, eu chamei de bands pyprocar.py, e esse importa o PyProcar, e aí tem uma linha que chama PyProcar bandsplot. O PyProcar tem várias funções, eu só vou falar de uma aqui, né? E depois disso você simplesmente roda ele, tá? Eu vou comentar agora ponto a ponto ali do PyProcar, só rapidinho. Então, tem várias outras, como eu disse, o bandsplot, a função bandsplot tem várias outras flags. Eu estou comentando o mínimo possível. Esse aqui é o limite de energia, minha banda vai de -4 a +4. Esse aqui é o nome do arquivo que eu vou dar, MOS2, bands sem spin órbita, no SOC. O mode plane. O mode plane eu estou fazendo, ele é só a banda normal, como eu mostrei mais acima.
porque as projeções aparentemente não estão funcionando por conta expressa. Eu não sei se foi eu que fiz alguma coisa errada ou se elas realmente estão com algum bug. E a cor que você quer. Eu escolhi azul. E aí, para o conto expresso, você tem que dizer explicitamente que é o código conto expresso. Se for VASP, você não precisa falar nada. E esse script vai produzir essa banda aqui. Essa banda sem spin órbita, tá? Então, quando vocês rodarem lá, essa sai automática, sem problema nenhum. Já está direto. Com o spin órbita, aí aparece um probleminha, tá? Com o spin órbita, a gente tem um problema que é ele aparentemente comete um erro de leitura, porque ele abre a saída do projeções, do cálculo de projeções, e lê várias informações lá. Na saída do projeções, não sei se vocês lembram, vem função, aí vem o átomo, estado, átomo, algumas informações e o caráter orbital. L igual a 0, S igual a 0, e ele vai dando. E aí, quando ele tenta ele ler, ele dá problema. Mas isso, como a gente não vai usar isso para nada, se você quiser fazer o cálculo com spin órbita, você simplesmente tem que ir nesse arquivo, e aí você tem que tomar cuidado que aqui o meu tá mcosta, que é o meu login, e editar esse arquivo aqui. Você comenta as linhas 201 a 207, e ele vai funcionar como spin órbita, tá? É só para quem quiser usar, fazer o plot direto, porque é conveniente, o conto expresso ele já lê, já te diz onde estão os pontos K, os índices de autossimetria, é bem automático, tá? Isso aí foi só um adendo, porque eu vi que tinha muita gente com problema disso lá no grupo lá do WhatsApp. Não estou conseguindo fazer a banda, ou então a banda ficou feia, e isso vai ajudar bastante, tá? E mais uma vez, esse tipo de coisa é muito bom para quem quer seguir. Acho que é fundamental você tentar perder um pouquinho de tempo, porque custa um certo tempo, tem que ficar olhando, procurando GitHub daqui, Stack Overflow ali para poder até você se achar, mas depois vale muito a pena. Agora, eu vou passar para a próxima parte, que assim, é bem importante que logo no início, acho que quando o Pedro falou, ou então quando eu botei os primeiros tutoriais lá, exemplos, a pessoa perguntou, olha só, não estou conseguindo achar o pseudopotencial que você colocou, onde é que acha, onde é que tem o pseudopotencial? Raramente eu vou na página do Quanto Expresso baixar algum pseudopotencial. Eu simplesmente compilo todos eles. O que eu faço sempre é ver se o pseudopotencial que eu estou usando está dentro daquela categoria do Materials Cloud lá, daquela comparação. Foi uma sessão que eu mostrei para vocês. Aquilo lá eu faço com bastante frequência. Eu olho o pseudopotencial e vou lá olhar para ver se ele não é um desses que precisa de energia de corte muito grande. Então, mas eu nunca baixo da página, eu sempre tenho ele já compilado na própria máquina. Então, aí aqui, como é que você vai? A primeira coisa que tem que fazer é baixar os arquivos da PS Library, né? Então, se você for na página do Conto Expresso Pseudopotenciais, ele vai ter um lugarzinho lá, que é aqui, esse PS Library. Quando você clica nesse link, ele te transfere para a página do André Dal Corso, eu acredito que seja dele a página, que é basicamente a pessoa que se dedicou muito a construir esses pseudopotenciais do Conto Expresso. Então você vai chegar nessa página, e lá tem os artigos, tem a origem, é bem simples, mas tem todas as informações necessárias lá, tá? Então e lá você vai ter uma lista com vários releases da PS Library. Tem uns de 2010, o último é de 2013. Isso era uma coisa que o pessoal do Conto Expresso a gente tinha que olhar e ver, porque eu sei exatamente que tem alguns da PS Library que não funcionam, mas eles continuam lá, e isso poderia ser eliminado, né? Fazer um check geral dessa PS Library e eliminar alguns. Mas isso, por enquanto, o último release é de 2013. Então, aí o que eu fiz, eu baixei a PS Library 1.0, um tarball desse aí, e aí agora eu vou descrever o procedimento, como fazer. Assim, é um passo a passo meio chatinho, mas como isso vai ficar registrado no YouTube, toda vez que você não lembrar, vai lá, dá uma olhada e o vídeo vai estar lá para vocês
poderem olhar e recompilar. Então, basicamente você tem que, primeira coisa, extrair esse tarball em qualquer lugar que você queira, tá? Você tem que editar 2 arquivos, tá? E eu digo 2 arquivos porque, no meu caso, eu tô com o computador, tô rodando isso na minha máquina aqui, e eu acredito que você esteja na máquina de vocês. E é serial. Então, você tem que ir nesse arquivo Environment Variables do Conto Expresso, nota, mais uma vez, esse aqui é o meu caminho, né? mcosta QE-6.5. Você tem que olhar onde está esse arquivo para vocês. E aí você tem que editar como é que eu digo? Uma flag que é para rodar. Porque você vê que ele tem aqui esse MPI run. Se você tivesse a compilação em paralelo, você estaria rodando em 4 nós, né? Mas eu não tenho a compilação em paralelo, então você simplesmente apaga tudo isso, você edita esse arquivo, tá? Esse é um passo. Se você tem a compilação em paralelo do Quanto Expresso, você não precisa nem fazer essa parte. Ele já vai rodar direto com o MPI-NP4, tá? Assumindo que você tenha 4 cores para rodar. E o outro arquivo é dentro do PS Library. Nota, o meu caminho, eu coloquei a minha PS Library dentro do diretório pseudo que já tem do Quanto Expresso. Simplesmente extrair lá dentro e deixei lá. Aí lá dentro tem esse Quanto Expresso Path, tá? Você simplesmente edita ele para o caminho onde está o teu Quanto Expresso. No meu, mcosta, que é traço 6.5. Nada mais, você só precisa editar esses 2 aqui. Então, com isso feito, a gente passa para a construção do pseudopotencial. Quando você entra talvez eu devesse inverter isso aqui. Tá, não, vou seguir a ordem aqui. Quando você entra lá na PS Library, tem um script que chama make_ps. É o script que gera todos os pseudopotenciais, tá? Tem várias entradas, eu não vou comentar todas elas, só as mais importantes aqui. A primeira, onde está a setinha aqui, quais elementos você quer rodar? Como eu queria gerar para o MOS2, eu botei elemento um conjunto, MO e S, tá? E aí, uma coisa curiosa que vocês vão ver, que ele, por alguma razão, ao invés de gerar só os pseudopotenciais do enxofre, ele gera do enxofre, do antimônio, do samário, todos que começam com S ele gera, eu não consigo entender por isso. Mas, assim, como é muito rápido, não precisa nem se preocupar, deixa ele gerar os pseudopotenciais em excesso. Se você fizer para o boro, botar só B, ele vai gerar boro, bromo, todos que começam com B. Eu não entendo qual a razão disso. Então, aí agora, essa parte seguinte é importante, é o seguinte, depois disso, vai vir uma lista, eles vêm sempre comentados, com como gerar o pseudopotencial. Quando você vai dentro desse arquivo, aí aqui tem o primeiro, ó. Esses pseudopotenciais são PAW e Ultrasoft. E tem uma high accuracy, né? uma alta acurácia, e necessitam de energia de corte muito alta. Tá? Então, eu vou gerar pseudopotenciais PAW, mas com energia de corte muito alta. E Ultrasoft com energia de corte muito alta. Aí é aquilo. Qual o problema que eu tenho? O que eu estou procurando? Eu preciso disso tudo. Isso, você pergunta, como eu sei? É uma resposta difícil, né? Às vezes você, como você sabe, né? Que pseudopotencial usar. Eu digo sempre aquela coisa, que quantidade você está olhando? Você está olhando para diferenças de energia muito pequenas, na casa de milha EV, tem energias, por exemplo, energias de anisotropia que vão a micro EV. Se você está olhando para essas energias, você tem que pegar o pseudopotencial mais preciso que você possa ter. Se você está olhando para outras coisas, por exemplo, eu quero olhar para coisas mais... E também tem aquilo, às vezes você tem um compromisso entre qual tamanho que eu quero gerar. Às vezes eu quero gerar um tamanho de sistema muito grande. Então, você vai ter que perder alguma coisa daí. Então, isso fica a critério de cada um e você só com o tempo você vai pegando experiência. O bom é que você pode ir perguntando nos fóruns, o fórum do Quanto Expresso é muito ativo, tem uma regra específica para você perguntar quando for lá, leia o coisa, porque como é que é o nome dele? O Stefan? desenvolvedor principal ele responde, mas se você fugir da coisa, ele pode ser bem grosso. Como é que é o nome dele?
É o Stefano que você está falando? É o Stefano, não. De Gironcoli? Como? De Gironcoli? E acho que é ele, é. Acho que é ele. É. E aí você pergunta, ele responde mesmo, né? É impressionante. O full professor, ele vai lá e responde, mas às vezes ele é bem. Ele não tem muita. Não perde muito tempo com educação, não. Se você perdeu do. Se você não bota como tem que ser, tem uma etiqueta lá de como você tem que perguntar, ele responde assim. Então, ele é bem ativo. E aí tem o outro aqui que eu coloquei, Ultrasoft High, e aqui tem o PAW Low e o Ultrasoft Low. Tá? E aí, sempre em cima, ele tem um comentário. Né? E aí, olha só o comentário aqui nesse. Esse é um pseudopotencial de norma conservada. E aí ele coloca aqui, ó, use a linha para gerar, seja bastante cuidadoso, esses pseudopotenciais são não testados. Isso você vai ver em todos os pseudopotenciais, está escrito isso. Use por sua conta e risco, tá? Então, por isso que antes de você fazer um sistema que você nunca viu, depois que você fez vários, você já tem aquele conjunto de pseudopotenciais que você confia, né? Ah, vou fazer um molibdênio, eu sei que a PS Library 1.0 vai funcionar. Mas antes disso, você tem que ir testando alguns, né? Nesse quesito, o VASP acaba. Os pseudopotenciais do VASP dificilmente tem algum problema, né? O problema todo é que eles não são abertos, você não entende o que está escrito lá dentro. Né? Do Quanto Expresso, não, como ele é todo aberto, você consegue ir lá, consegue modificar, é bem mais aberto. Então, esse é o arquivo, o MakePS. Aí lá você vai decidir que pseudopotenciais você vai gerar. Tá? Eu decidi gerar só esse aqui, como exemplo. Né? Vou gerar só o PAW High. Tá? E aí, dentro desse diretório PS Library 1.0, você tem vários outros diretórios que eles dizem o que é. Por exemplo, esse aqui, PZ, parametrização, perdi o Zunger para LDA. O PBE, GGA, do Perdil Burke-Eisenhoff, acho que é assim, né? Aí tem o PBE Sol. E tem os seus contrapartidas relativístico. É o relativístico Perdil Zunger, o relativístico PBE, o relativístico PBE Sol. O que eu fiz, eu gerei um pseudopotencial relativístico PBE. Então, o que eu faço, eu entro no diretório, né, que eu quero gerar, e simplesmente digito ponto barra makeps, porque o script está no diretório superior, né? Então, aí ele dá a saída dele, isso aqui é um print da saída. Tá? Aí ele dá o comando que está usando e está fazendo. Making. Aqui eu devo ter esquecido. Ele está gerando de nova conservada também, então deve ter ficado sem comentar a parte de nova conservada. Aí aqui eu sei que esses são PAW, tem vários potenciais que ele está gerando do molibdênio, e aí esses são potenciais têm diferenças, né? Inclusive, outra coisa que eu também não entendo, porque eu baixei a PS Library 1.0, mas ele gera também aqui da PS Library 0.3. Alguma coisa que ficou no código por alguma razão. Então, você tem algumas outras versões também que já estão incluídas dentro da 1.0. E aí tem pseudopotenciais de tipos diferentes. Aqui eu não tenho uma. Por exemplo, o que eu falei, ele gerou do molibdênio, gerou do enxofre, todos que ele tinha lá, do enxofre, e gerou do antimônio também, né? Eu não consigo entender por que ele fez isso. Mas ele faz. Aí só um comentário, quando você olha o pseudopotencial, você tem algumas informações só no nome dele, né? Algumas coisas sobre quem produziu, qual tipo que é o PAW aqui, e a outra, essa flag aqui é importante, que ela, por exemplo, no caso do antimônio, ela diz que esse pseudopotencial tem um semicore, tá? E esse semicore, no caso do antimônio, são os orbitais D. E aí, o que isso implica? Isso implica que a sua conta vai ser muito mais custosa computacionalmente, que você vai ter 10 elétrons a mais no seu sistema. Então, se você puder, e aí depende do problema que você está olhando, tem problemas que você tem que incluir o semicore, porque senão ele não descreve de maneira apropriada. Mas se você não precisa dele, você escolhe um pseudopotencial desse tipo aqui, por exemplo, o antimônio, e ele não tem semicore, ele só tem os estados SP. Então, muito menos elétrons do que o que tem o semicore. Então, mais uma vez, você tem que olhar e saber quais os problemas que você está interessado. E aí nota que tem uns 3 pontinhos ali que ele gerou muitos outros. O Samário, todos que começavam com S, ele gerou. Tá? E aí, uma vez que você fez isso, tá, eu fiz o highlight aqui dos outros, então.
Uma vez que você fez isso, você tem lá todos os pseudopotenciais dentro desse diretório lá. Aí quando você quiser fazer a conta, ou você aponta diretamente para ele, o que eu não gosto, ou você copia para um lugar todos eles. Né? E você simplesmente bota o diretório que você quiser. Aqui a gente usou. Se não me engano, a gente está usando esse aqui na nossa conta lá, eu não me lembro. Tá? Então, assim, esse é o caminho para você compilar a PS Library. Com certeza, se vocês forem tentar, vai aparecer um probleminha ou outro lá, mas deve ser bem, bem simples de resolver. E a última coisa que eu vou mostrar aqui, na verdade, eu já botei no site lá. É só eu gerei como eu disse, alguém me perguntou como eu gero uma supercélula. Né? Eu acredito que essa geração de supercélula pode ser feita no XCrazyDAM, mas eu tenho bastante tempo que eu não uso o XCrazyDAM, então não tenho certeza absoluta, mas eu acho que pode sim. Mas eu usei o Vesta. Aí o único passo que vocês vão ter a mais é pegar os inputs do Quanto Expresso e gerar um arquivo que seja tipo o postcard do VASP. Né? Isso é um pouquinho. Ou então gerar um arquivo .cif também. É um pouquinho chato, mas assim, o Vesta é muito fácil para fazer a geração das supercélulas. Né? Então eu fiz um vídeo, coloquei lá no GitHub desse diretório aqui, miscelâneas lá. Então, vou ter várias outras coisas lá. Eu peguei uma supercélula 1 por 1, aqui eu estou botando 4x4, mas na verdade no vídeo eu fiz 2x2. Se você quiser fazer um defeito, como eu mostrei naquela aula, a gente tem que fazer isso. Tem que botar uma supercélula grande e colocar para ter uma densidade baixa de defeitos, né? Então, isso está lá, o vídeo. Se tiver confuso, eu acho que está bem fácil de entender. Aí vocês podem entrar em contato, eu tento botar, porque o vídeo é só o mouse se mexendo lá. Eu posso fazer alguns comentários se tiver difícil de entender. Então, aí o que eu queria fazer agora é o seguinte: abrir para as perguntas desse final e as perguntas que vocês estão tendo dificuldade na parte que eu já coloquei lá. Eu sei que vocês estão se auto-ajudando no grupo do WhatsApp, mas agora, se alguém tiver alguma dificuldade, não conseguir fazer isso, não conseguir resolver, pode perguntar aí. A gente está com bastante tempo e eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível aí, tá? Deixa eu só... Então, aí está aberto aí para perguntas, quem tiver alguma coisa, e tanto dessa quanto dos outros tutoriais que eu coloquei lá. Se eu não me engano, até agora. A gente tem agora do MOS2, do ferro selênio, do grafeno bilayer, e do grafeno que tem bastante coisa dentro, né? E do silício FCC, tá? Então, eu pretendo colocar mais 2, pelo menos, que é para gerar densidade de carga e talvez densidade de carga spin polarizada, tá? E aí, mais uma vez, eu devo usar o Vesta para visualizar, porque uns tem um post-processing em vários programas do Quanto Expresso que eles convertem densidade de carga porque o Vesta lê. E é bem mais fácil. Tá? O pessoal está por aí? Aqui, tem uma pergunta aqui. Com relação ao PyProcar, para gerar o DAT da figura para que eu possa gerar mesmo quanto programa gráfico. Essa é uma boa pergunta, Alexandre. Eu não tenho certeza. Eu posso dar uma olhada nisso. Isso já me ocorreu já. E às vezes você quer só o DAT, você extrai e quer gerar o arquivo mesmo para usar em outro, por qualquer razão que seja, ou um outro programa em Python. Eu não sei fazer isso direto não, mas eu já tive um problema similar com isso já. Eu queria extrair uma quantidade da figura, né? E era uma coisa tão pequenininha que eu queria ter os valores, não olhar no gráfico.
e eu tive problemas com isso, né? Mas eu posso dar uma olhada, eu não sei te dizer direto assim, não, né? A Josiane Almeida falou que não entendeu a questão do pseudopotencial com semicore. Tá. Josiane, lembra da aula que o Pedro falou sobre potenciais all-electron e pseudopotenciais, né? O potencial electron, ele tem tudo. Se você tem um S, 2P, todos os orbitais, todas as camadas estão incluídas naquele potencial. E lá em cima vai estar a tua região de interesse ali, próximo do nível de Fermi lá, do teu problema lá, tá? Mas está tudo incluído. O pseudopotencial, ele pega essa região muito profunda em energia, são estados, às vezes, com menos 50 electronvolts, menos 20 electronvolts, e ele cria como se fosse uma nuvem ali, e se você só considera na simulação os orbitais que estão mais próximos lá, os orbitais que estão em energias, como é que eu vou dizer, menos profunda, tá? Então, isso economiza significativamente, como eu estou falando. Quando você faz o all-electron, vai para um sistema desse, você tem dezenas de elétrons para um único elemento. Quando você faz o pseudopotencial, você reduz isso para, por exemplo, pegar um caso aqui, o bismuto você tem 10, 14, se não me engano. Então, sim, é significativa a diferença. Por que não se usa 15 elétrons? Né? Você pode ter o bismuto, você pode ter dois tipos. Um que tem, por exemplo, o elétron vai ter todos os orbitais lá. Aí vai incluir o 6p, que está lá em 6p, que está lá em cima, 6p3, 6s2, 5d10, 4f14. Esses são camadas completas, né? Que estão bem baixas em energia. Por exemplo, do bismuto eu sei que essa camada D, ela está em menos 21 eletronvolts. Né? Então, ou seja, ela contribui em alguma coisa, mas muito pouco para os níveis que estão lá mais acima em energia. Então, ou seja, quando você faz um cálculo elétrico, você tem todo mundo. Quando você faz um cálculo pseudopotencial lá, clássico, vamos dizer assim, você tira todos esses estados profundos. E aí você tem essa coisa intermediária, que é quando você tem um semicore. É um estado que não é um core, não é tão profundo em energia, mas também não é tão próximo lá da sua região de interesse. Ele está no meio do caminho. Mas para alguns sistemas, ele é importante, você tem que colocar lá. Principalmente para a questão de volume. Tem alguns sistemas que, se você não incluir o volume de aquela curvinha que a gente faz lá para o silício, o volume fica muito dimensionado, né? O valor é muito menor do que deveria. Então, assim, o semicore você usa se você tem necessidade, porque, como eu disse, a questão computacional fica muito mais custosa, né? Porque você, por causa do bismuto, por exemplo, você tem 10 elétrons a mais, isso custa bastante do ponto de vista computacional. Aí o Clóvis Guerrin, eu tentei rodar o Relax do ferro selênio, o, o antiferro não estava convergindo, não, o ferro magnético não estava convergindo. Então, lembra que eu também não consegui? Eu fiz a curva, se você lembra da aula, você lembra da aula? Eu fiz uma curva de mínimo para o estado antiferromagnético, fiz uma curva de mínimo para o estado não magnético. E aí você mostra que o estado antiferromagnético é mais favorável. Só para parâmetros de rede muito pequenos, o não magnético começa a ser próximo em energia. É uma coisa conhecida do quenching do momento magnético quando ele está muito comprimido. Mas o antiferro também. Isso é um sistema que simplesmente o estado antiferro é muito não favorável. Eu não conheço o sistema em detalhe, mas isso deve ter alguma relação por ele ter esse selênio, deve ser uma intermediação via selênio, e aí deve ter alguma coisa tipo um super exchange ali que gera esse estado antiferro ser muito mais favorável do que o ferro magnético. Mas a curva completa eu também não consegui, eu só consegui fazer para um pontinho ali no mínimo, né? E a gente via que o antiferro ainda era favorável, por volta de 80 mV, eu não me lembro o valor, mas alguma coisa desse tipo. Tá? Mas realmente, tem alguns sistemas que você não consegue convergir um estado desse sendo muito não favorável energeticamente. Tá?
O Agamael Mendonça, se possível, nos dispor no GitHub um cálculo de espectro Raman. Então, eu vou falar com o Pedro, porque eu nunca fiz um cálculo de espectro Raman, ele que faz essa parte. A gente, inclusive, estava para fazer um trabalho com isso, né, mas publicaram primeiro o paper, a nossa ideia, né? Então, a gente acabou desistindo. Mas, assim, eu não sei do ponto de vista computacional se é factível, mas eu vou conversar com ele e, de repente, a gente coloca lá, se for mesmo que não seja, de repente a gente coloca e aí quem tiver disponibilidade roda num cluster. Mas eu nunca fiz um cálculo de Raman, não sei dizer se é factível computacionalmente. Você tem pseudopotenciais para o fósforo que você confie GGA ou LDA que possa compartilhar com a gente? O fósforo, eu tenho alguns que eu testei em alguns sistemas 2D. Eu posso passar, eu posso colocar lá, se você quiser. Uma estratégia boa é pegar lá o pessoal do Materials Cloud, lá, do grupo do Nicola Marzari. Os pseudopotenciais deles são bem testados. Só que o problema é que eles não têm pseudopotenciais relativísticos. São duas coisas. Você pode gerar, porque lá ele diz qual que ele usou, aí você vai na PS Library que ele usou e compila o relativístico. Agora a pergunta é se esse relativístico é tão confiável quanto o não relativístico. O não relativístico eles demonstram que é. Os relativísticos eu já não tenho certeza. Os full relativísticos, né? Eu estou falando isso toda hora, mas é full relativístico. Então, uma boa ponto de partida é da biblioteca do Materials Cloud lá. Só que, como eu falei, eu uso pouco porque eu tenho feito muita coisa onde o spin orbit é necessário. Então, lá eles não têm nenhum. Mas lá é um bom ponto de partida para isso. Tá? Mas eu posso olhar lá e compartilhar, se vocês quiserem. Em relação à apresentação no formato de pôster dos resultados, de todos os cálculos... Isso aí, o Ricardo está perguntando em relação à apresentação no formato pôster dos resultados. Todos os cálculos deverão ser apresentados. Eu diria que, eu não sei, tem que conversar com o Pedro, não sei o que ele acha. Sim, de todos os exemplos, né? Eu acho que você escolhe um, o que for mais, o que você tiver mais interesse e faz. Agora, por exemplo, esse do MOS2, eu não fiz a questão do parâmetro de rede, eu não fiz densidade de estados. A única coisa é que você faça o conjunto completo, vamos botar assim, né? O que a gente fez primeiro do silício, o silício que a gente fez, parâmetro de rede, densidade de estados e densidade de estados, estrutura de banda, e aí você faz... Vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com o Pedro e a gente bota um guideline de como fazer isso, tá? Porque aí a gente faz uma coisa assim, documentada, como vocês têm que seguir. E de repente coloca até um modelo de pôster lá, tá? Algum exemplo de cálculo de transporte? O Agamael está perguntando, cálculo de transporte e heterojunções. O Agamael, o que eu falei, o cálculo de transporte, o problema é o seguinte, eu posso incluir lá um exemplo de cálculo de transporte, mas você vai ter que usar, o Quanto Expresso tem o PW-Conde para transporte. Eu nunca usei o PW-Conde, eu não sei nem como fazer. Eu tenho feito recentemente bastante cálculo de transporte usando uma outra ferramenta, que é o seguinte, a gente faz o cálculo DFT, normal, igual vocês estão fazendo aí, e aí eu extraio uma base local. Se você tem você já ouviu falar, o pessoal faz isso usando o Vanir 90. O Vanir 90 sai dos grupos de ondas planas, que são milhares de funções, e extrai uma base local projetando esses estados nos sítios lá, nos orbitais do sítio. E aí, isso é uma maneira. A gente tem uma metodologia que chama Pseudo-Atomic Orbital Projection, que tem um código que é o PowFlow, eu posso botar informações sobre isso. A gente faz algo muito similar, só que o Vannier, ele faz uma coisa que ele tenta fazer a base maximamente localizada. Ele pega as funções de onda, chuta funções localizadas no sítio inicialmente e começa a fazer um processo interativo para que essas funções sejam maximamente localizadas. Tá? Isso tem implicações para transporte muito importantes. No nosso caso, não. A gente faz uma projeção direta nos pseudo-orbitais atômicos que estão presentes dentro do pseudo-potencial que a gente usa para o cálculo. Tá? Isso que a gente faz. Aí agora tem uma base local.
com essa base local, eu faço um cálculo de transporte. Eu posso te mandar uma referência de um artigo que a gente publicou recentemente sobre heteroestrutura. É uma tricamada de grafeno, uma bicamada de CR3 e outra tricamada de grafeno. A gente faz um cálculo na direção perpendicular. Eu posso te mandar e você dá uma olhada lá. Tem vários trabalhos disso. E posso te mandar vou botar no GitHub as referências para isso, tá? Porque, assim, dá para fazer, mas, assim, fica fora do escopo do curso, porque aí a gente teria que entrar na parte teórica de como eu faço essas projeções, dos problemas e tal. Eu tenho alguns exemplos, assim, tem um curso que essa metodologia é do professor Bongiorno Nardelli, um colaborador nosso lá dos Estados Unidos. Ele deu um curso há uns 2 a 3 anos aqui no Matéria Condensada. Eu tenho os inputs do curso e tenho os slides dele. Eu posso colocar lá no GitHub ou apontar para onde tiver. E aí você pode tentar dar uma olhada e escreve. Fica à vontade para escrever se tiver algum problema, tá? Mas para fazer o cálculo de transporte, necessariamente a única maneira que eu faço é essa. Eu saio das ondas planas direto e crio essa base localizada para poder fazer o cálculo do transporte de maneira mais computacionalmente eficiente, né? O Teldo está falando aqui que usou o PBE HGH do site, deu um gap 0.6, não confiei muito. Eu acabei sem saber se é GGA ou LDA, mas pelo que entendi, na sua fala pode ser PBE, por ser PBE, usa o cálculo GGA, isso. Então, o Teldo, se você entrar no pseudopotencial, em geral, ele diz qual é o tipo, tem uma flag lá, eu não me lembro, mas eu posso procurar essa informação, mas no início do pseudopotencial, ele dá várias informações. Ele tem uma flag específica que diz se ele é PBE ou PZ, que aí PBE é GGA, PZ é LDA. Então, aí eu não sei, teria que ver. Você usou para que sistema? Esse é o Black Phosphorus que você está fazendo? Aí deu 0.6. Eu não sei qual é o gap. Se for o Black Phosphorus, eu não tenho certeza. Mas, assim, mais uma vez, se você não for fazer um sistema muito grande, se fazer um sistema menor, procura usar os potenciais PAW. São em geral, bem melhores. Mas aí, se você for fazer um sistema muito gigantesco, aí você começa a usar pseudopotenciais com energia de corte menores ou menos profundos, assim. É o Black Phosphor Bulk. O bulk? E o 0.3 é o resultado GGA, Teldo? O 0.3 é o GGA. É curioso, deu bem grande, né? A diferença... então... eu não olhei os detalhes da sua conta, Teldo, mas, assim, não é comum dar diferença tão grande assim. Pode ser que para um ou outro caso aconteça, né? Mas, em geral... Mas eu posso fazer o seguinte, eu vou olhar um pseudopotencial do fósforo que eu já usei e posso te mandar. Porque como é o bulk do Black Phosphorus, é um sistema bem pequenininho, dá para fazer bem rápido, né? Mas eu posso olhar assim e colocar. Para quando fica a apresentação do pôster, a gente vai colocar, o Guilherme está perguntando para quando fica essa apresentação em pôster. A gente vai colocar as diretrizes lá no GitHub e mandar por e-mail também. Tá? Aí a gente para poder ficar bem claro como vai ser isso. Tá? Qual seria a data? A mesma pergunta, o José Hugo está perguntando qual seria a data, a gente vai botar isso mais claro. Tá? O Agamael aqui sobre a referência de transporte. Então, para sistemas maiores, então, Clóvis, assim, tudo depende. Desculpa, eu acabei nem lendo a pergunta completa. O Clóvis está perguntando: para sistemas maiores, o melhor é Ultrasoft? Assim, depende. O Ultrasoft descreve a propriedade que você tem interesse? Aí sim, né? Agora, se o Ultrasoft não descreve, aí você tem que pensar, ok, não descreve, vamos supor, esse caso que o Teldo está falando, né? Ele tem um pseudopotencial, que nem é o caso, o custo computacional deve ser o mesmo, que é muito mais barato computacionalmente, mas me dá um gap de 0.3. E o outro pseudopotencial, que é mais custoso,
dá um 0,6, desculpa, e o outro dá o 0,3, que é o próximo do aceitável. Aí, nesse caso, você não tem escapatória, tem que usar o mais pesado. Você tem que sempre olhar para o que você quer e para o que você pode fazer. Né? Porque, assim, você pode economizar computação usando o pseudopotencial ultrassoft, mas seus resultados são todos inúteis, vamos dizer assim. Então, ou seja, você não economizou nada no final. Você fez muitas contas e no final você não pode tirar conclusão nenhuma. Então, essa coisa do pseudopotencial é bem delicada. Você tem que olhar e ver o que você quer, que máquina você tem, porque assim, tem sistema, tem coisa que você tem que falar. Infelizmente, isso eu não posso fazer, né? Acontece, como é que eu vou dizer, muitas vezes. Esse exemplo que eu falei do transporte, o referi queria que a gente fizesse um cálculo GW para um sistema com 100 átomos. Tá? Isso talvez seja possível fazer, mas a gente não tinha máquina para isso. Então a gente fez alguns cálculos LDA mais U, vai passando para poder. Você sempre tem que ver até onde você pode ir também do ponto de vista computacional. O Teldo. Manda para mim por e-mail, então, Teldo. O Teldo falou que vai mandar por e-mail. São 4 átomos por sanitária, é bem pequeno, então manda para mim por e-mail, que eu posso dar uma olhada. Funcional SLA, PW, PBX. Ele mandou. Eu não sei nem o que é isso, eu nunca nem vi isso. SLA, PW, PBX, PBC. Não, tem que olhar em detalhes aí, que eu não sei nem o que é. Mas se quiser, manda para mim, que aí eu vejo lá. Mas essa discrepância de 0,3 para 0,6 é curiosa. Em geral, de LDA para GGA não deve ser tão grande assim. Então, não sei, alguém tem mais alguma pergunta? Então, é o seguinte, se ninguém